neste fim de semana, todos sabem, a capital, São Luís, a região metropolitana, né? Nossa ilha de São Luís foi atingida pelas fortes chuvas aqui e realmente muitas pessoas ficaram assustadas e o brioso Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão atendeu a diversas dezenas de ocorrências só neste fim de semana. Continuo na correria, eu tenho certeza, e eu tenho o prazer de receber aqui o capitão Lisboa, né, que ele é subchefe da seção de comunicação do Corpo de Bombeiros do Estado, para a gente comentar essa situação, enquanto vocês assistem algumas imagens sobre o que aconteceu neste fim de semana. Capitão, seja bem-vindo. Tudo bem, uma boa tarde para o senhor. Sente aí, fique à vontade, por gentileza. Né? Capitão, esse final de semana a coisa ficou complicada, né? Muita água, foram condomínios que foram alagados, risco de desabamento, casarões que vieram abaixo aí. Como é que foi a participação do Corpo de Bombeiros dentro desse contexto, dessa situação? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que acompanham o programa Balanço Geral. Realmente a gente teve aí dias críticos, principalmente aí no sábado e no domingo, onde a gente contabilizou aí mais de 100 chamadas, né? Isso é associado ao evento chuva, porque a gente não está contabilizando aí o nosso dia a dia de ocorrências normais, certo? Então, associado ao evento chuva, nós tivemos aí aproximadamente 100 chamados. Então, realmente, nossas equipes trabalharam bastante, sensível a essa problemática que a gente teve aí repentinamente. Nós mobilizamos várias equipes extras, né? E todos os bombeiros trabalharam de forma assim, com bastante compromisso, bastante dedicação. Inclusive até agora, né? De ontem para hoje deu uma aliviada, mas a gente ainda continua com alguns eventos aí, dando resposta imediata à sociedade. Registros de vítimas, capitão? Não, a gente não teve vítimas fatais, graças a Deus, né? Bastante danos materiais, a gente viu aí pelas imagens, né? Algumas casas, algumas regiões sofrendo bastante, alguns abalos estruturais, mas a gente, através também da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, também em articulação com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, estamos fazendo todo um trabalho para catalogar essas pessoas e o mais rápido possível dar acesso ao direito a essas pessoas que sofreram, né, com esses prejuízos. Qual é o primeiro procedimento do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão quando recebe uma chamada e chega numa ocorrência como essa? O Corpo de Bombeiros se preocupa muito com a proteção das pessoas que estão envolvidas naquele cenário de risco. Então, em primeiro lugar, a vida, né? Exatamente. Imediatamente, quando a equipe chega nesse local, é verificar se há vítimas, certo? Então, fazer a retirada imediata dessas vítimas e o isolamento dessa área para que outras pessoas que estejam ali naquela zona quente, naquela zona perigosa, de repente não se exponham ao perigo e aumente esse número de vítimas. Uma curiosidade que eu tenho, no caso de uma área de possível desabamento, como a gente mostrou ainda há pouco, né, se o Sandro puder recuperar, seria interessante. Como acontece lá no Piancó. Nós mostramos ainda há pouco, no bairro do Piancó, região da Vila Embratel, na área de Itaquibacanga, uma área de deslizamento. As pessoas colocaram ali sacolas, aquele plástico em cima do terreno, parece que para não receber a umidade. Com certeza essas pessoas já foram notificadas. Numa situação como essa, quem age primeiro, a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros para a retirada de famílias, essas coisas? Certo. Na verdade é um trabalho articulado, né? A Defesa Civil Estadual, que também faz parte do Corpo de Bombeiros, atua, de acordo com a Política Nacional de Defesa Civil, atua no gerenciamento, atua em articulação com as defesas civis municipais, que tem por atribuição dar aquela resposta imediata. Mas, no final das contas, todas as instituições trabalham em coordenação. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto, né? Cada um realizando o seu trabalho, sendo que o Corpo de Bombeiros tem aquela função de dar aquela resposta imediata, sobretudo no que diz respeito à proteção das vidas de forma emergencial. O efetivo do Corpo de Bombeiros hoje, aqui na ilha, uma média de quantos integrantes? Olha, nós temos um efetivo geral aí de 1.534 homens, né? O maior efetivo da nossa história. A gente, nos últimos 4 anos, a gente teve um incremento aí de 20%. Aqui na ilha, gira em torno aí de 800, 700 homens e mulheres. Olha, pessoal, eu tenho o prazer de conversar aqui com o capitão Lisboa, do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, chefe da subseção de comunicação, que nos deu a honra de atender o nosso chamado aqui para conversar conosco. E agora eu queria saber do senhor, capitão, como é que está a situação, se o senhor tem informações de o que está acontecendo também no interior do estado,
que a gente sabe que também lá tem dezenas de municípios que foram atingidos aí pelas fortes chuvas que caíram também nesse final de semana. Sim, a gente tem ali o município de Trizidela do Vale, Pedreiras, né, que estão ali nas proximidades, ali na margem ali do rio Mearim, e inclusive está sendo monitorado 24 horas, né, por dia. Hoje nós recebemos um boletim lá da 13ª Companhia Independente, que fica em Trizidela do Vale, com a marca de 5,88 metros, certo? E isso aí é uma zona de alerta para nossas equipes, porque ali a partir de 6 metros nós já temos aí um cenário de inundação, né, alagamento naquela região. Então nossas equipes também estão apostos para essa problemática, as pessoas já foram catalogadas, tem todo um trabalho também feito lá com os homens da 13ª Companhia. Temos uma equipe de pronta intervenção daqui de São Luís, especializada, que foi mobilizada para lá também. Tem um trabalho também articulado com a Coordenadoria Municipal, que inclusive é bastante atuante, né, em específico nesse local, tanto no município de Trizidela quanto no município de Pedreiras. Então a gente tem pessoas envolvidas, prontas para dar resposta diante dessa problemática que a gente está... A gente está vendo aqui essa imagem aérea de como ocorreu. Essa imagem foi do último sábado. Né? E vimos essa imagem logo depois desse rapaz tentando passar com a moto. Qual seria a dica que o Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão dá para o cidadão que tem o seu veículo, sua moto, seu carro, quando se depara com uma avenida numa situação como essa e ainda tenta passar por ela? Certo, exatamente, ele não deve passar. Então a gente tem que ter em mente a ação preventiva. Primeiro, evitar ficar nesses locais de riscos, evitar ficar nesses locais onde há uma depressão. Então, quando a gente notar que estiver chovendo muito, aquela chuva contínua, como foi no último final de semana, evitar ficar em locais mais baixos, né? Colocar os carros, estacionar o carro em local seguro e não permanecer em locais onde há depressão, porque ali é mais suscetível de acontecer a concentração de água e o alagamento. Logicamente, às vezes não tem como, né? Às vezes você é pego de surpresa. Então, o que a gente recomenda? Não passar por esses locais onde a água ali já está atingindo mais ou menos 15 centímetros, porque aí já causa uma instabilidade muito forte no veículo, mesmo que o veículo esteja em baixa velocidade. E aqueles que estão estacionados e viram submarino, como o aí capitão. Já é uma outra problemática, né? Eu acompanhei, né? E, inclusive, os órgãos de proteção do consumidor estão verificando aí estão investigando, né, se houve algum vício, né, nos prédios, e com certeza isso aí vai ser investigado, mas o que nós do Corpo de Bombeiros podemos recomendar é que nesses cenários de perigo, que busque fazer o abandono da área, né? Porque justamente essa questão, a gente pode ver nas imagens que o que aconteceu, esse condomínio principalmente, ele é construído abaixo do nível da rua, bem abaixo do nível da pista. Sim. A força das águas que estavam correndo na avenida quebraram, derrubaram o muro e invadiram o condomínio. Consequentemente, atingiram todos os carros que estavam ali no estacionamento. O cidadão, o trabalhador, como todos nós aqui, que luta para conquistar o seu patrimônio, né, o cara, quando vê uma cena dessa, porque eu não sou entendido em mecânica nem nada, mas o cara vê um negócio desse, ainda mais quando o alarme do carro dele dispara por causa da água, isso aí já configura perda total. Aí o cara sai no desespero tentando salvar o patrimônio dele. Não deve fazer uma coisa dessa. Não deve fazer. Agora a gente... É fácil de entender que é complicado para a pessoa, né? Tá vendo ali o seu bem sendo levado, então ali submerso. Então a reação da pessoa é realmente querer fazer alguma coisa. Mas nós do Corpo de Bombeiros recomendamos ter cautela, porque a gente tem muito histórico de ocorrências nesse sentido. A pessoa vai tentar salvar uma pessoa, ou então vai tentar salvar um bem e realmente acaba inserida em uma área de risco, um cenário perigoso, e acaba sendo mais uma vítima, né? Não é complicado também, a gente viu na imagem, primeiro a gente viu os carros ali submersos. Mas eu fiquei imaginando, ontem mesmo eu comentei, para a imagem aí, muito obrigado, Sandra, você tem uma sintonia maravilhosa comigo. O senhor pode perceber que aquelas pessoas que moram no térreo ali, se o carro está debaixo d'água, o apartamento também está. Sim. Né? As águas já invadiram ali o apartamento das pessoas. Muitas vezes você tem uma criança, a ideia ali seria o quê, o capitão? Procurar sair do apartamento, um local mais alto, o que fazer no momento desse? Sim, com certeza. Aí a recomendação é fazer o abandono, né, daquela área, né? Sair daquele local
e se dirigir para uma área mais segura, uma área mais elevada, até porque a gente não sabe como é que vai se comportar, de repente subir mais o nível daquela água. Então a recomendação é ter cautela, ter prevenção e sair daquela zona de risco. O Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão com certeza está em alerta todos esses dias, né? Sim, a gente está em alerta, esse período chuvoso, esse período aí onde de sábado a domingo a gente teve aí em algumas áreas de São Luís, 217 milímetros, né, registrado de acordo com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Alertas e Desastres. Então nós estamos em sintonia com esses órgãos, fazendo monitoramento para que a gente possa, de maneira mais tranquila, de maneira mais efetiva, dar resposta a esses danos que a sociedade está tendo nesse período. Então, o Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, com certeza, como o senhor bem falou, faz um monitoramento, acompanha as informações de todos os institutos de meteorologia. Sim, a gente acompanha essas informações oficiais e mobiliza aí na medida do possível e também de acordo com a nossa demanda, a gente mobiliza essas guarnições extras. Inclusive quero mandar um abraço aí para todos os bombeiros, que nos últimos 3 dias a gente tem apertado bastante as escalas para que a gente possa cumprir, e a gente tem tido um feedback muito legal, todos eles bastante compromissados e bastante envolvidos em atender essas ocorrências extras que nós estamos tendo nesse período, para que a gente possa dar essa resposta para a sociedade. O cidadão está numa situação de risco, num momento difícil, como ele chama o Corpo de Bombeiro? Certo. O nosso telefone é o telefone 193, nós pedimos que as pessoas registrem as ocorrências e aguardem a chegada. Nós temos equipes estrategicamente distribuídas em toda a ilha de São Luís, então nós pedimos que o contato é o telefone 193, tá? Qualquer situação de perigo, qualquer situação de prevenção, pode fazer o contato através do telefone 93 para que a gente possa atuar da maneira mais rápida possível. Num momento de risco desse, vamos resgatar famílias, a prioridade, crianças e idosos, como é o procedimento? Olha, cada ocorrência é uma situação, vai depender muito da área, vai depender muito da situação em que estão as pessoas, mas certamente os idosos, as crianças, elas têm sempre uma prioridade, né? A gente costuma ter muito auxílio também das pessoas, as pessoas costumam, em uma situação emergencial, a gente tem assim o auxílio da comunidade, isso é muito bacana. Na medida do possível a gente coordena essas atividades de maneira que a gente possa ampliar, né, esse resgate das pessoas, dependendo da situação de risco. Só para a gente fechar a entrevista, eu gostaria de perguntar para o senhor qual é o procedimento do Corpo de Bombeiros, no caso, principalmente a gente vê essas áreas de alagamento, existem pessoas que resistem em não sair de suas casas, o Corpo de Bombeiros chega para o resgate, o que fazer num momento como esse? Sérgio, hoje mesmo nós estávamos com uma ação coordenada ali, integrada, o Corpo de Bombeiros, a Coordenadoria Estadual, Municipal de Defesa Civil e a Defensoria Pública, exatamente convencendo algumas pessoas, iniciando o trabalho de convencimento das pessoas a saírem da zona de risco, certo? É muito complicado retirar as pessoas de suas casas, né? Imagina só, ali tem toda uma história, tem toda uma questão emocional nas residências, então é realmente bastante complicado. Por isso nós montamos essa estratégia de levar o escritório da Defensoria Pública para convencer as pessoas e melhorar esse acesso aos direitos. A gente acredita que melhorando esse acesso dos direitos assistencialistas, as pessoas que estão nessa zona de risco, a gente consegue de maneira mais rápida, de maneira mais tranquila, tirar essas pessoas dessa zona quente. Capitão Lisboa, muito obrigado por o senhor ter atendido aí o nosso programa. Sei que o seu tempo está corrido demais. Como é que vai meu amigo Coronel Veras? Está bem? O Coronel Veras está bem, está lá ele trabalha no Comando Geral, né? Está bem, posso mandar um abraço. Mande um abraço para ele, por gentileza. Meu amigo, meu irmão, diga que eu estou com saudade dele. Viu? E obrigado, capitão. Bom trabalho para o Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. Eu sempre digo aqui, né, no programa que, principalmente quando a gente... Você teve o sonho de infância realizado, nós não tivemos, né? Sim. Porque toda criança tem o sonho de ser bombeiro quando é criança. O senhor teve aí o seu sonho realizado. E pode ter certeza que o Corpo de Bombeiros sempre conta com toda a nossa admiração, o nosso respeito, principalmente porque são homens briosos que procuram. O Corpo de Bombeiros em si é uma instituição briosa e os seus membros procuram sempre preservar a vida, cuidar do ser humano e nos ajudar no momento de dificuldade. Muito obrigado, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês e muito obrigado por vocês existirem na vida de todos nós brasileiros. Muito obrigado, a gente fica muito feliz pelo reconhecimento e a gente deixa um abraço a todos que acompanham aí o programa, a gente sempre acompanha também. Obrigado.
Tá legal, então um grande abraço aí a todos. Valeu. Capitão Lisboa, subchefe da seção de comunicação do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Balanço Geral.